Oi, voltei, eu sou Indiara Porto, do Olho de Borboleta. E voltei, gente, finalmente com essas maquiagens de signo que parece que nunca acabam, né? De tão enrolada que eu sou. Mas vamos para mais uma. E o signo da vez agora é o escorpião. Bom, vamos às características então de um escorpiano. Ele é independente, corajoso, inteligente, audacioso, sensual, vingativo, ciumento e intenso. É o signo dos extremos, ou ama ou odeia, não tem meio termo. Gosta de coisas misteriosas pela curiosidade, novos desafios, de tentar, de se arriscar. Ama o poder, a autoridade e desconfia da própria sombra. Se adapta bem às diferentes realidades, não se desespera com mudanças. E quando os escorpianos mudam, eles mudam pra valer. Mantém aquele seu lado secreto que pouquíssimas pessoas têm acesso, deixando sempre aquele clima de mistério no ar. O seu elemento é a água, sua pedra é a granada, o metal o ferro e sua cor é aquele vermelho sangue ou um vermelho arroxeado, meio beterraba, meio vinho. E pensando nessas características, eu pensei em uma maquiagem que, na verdade, apareceu uma outra que me inspirou mais do que o próprio signo. Então, juntei as duas e virou essa que eu criei hoje do escorpião. Me inspirei muito nas maquiagens da Camila Teixeira, que, pelo amor de Deus, essa mulher só faz maquiagem bonita, que na hora que eu vou fazer eu me senti uma formiguinha que eu não sabia fazer nada. Então vocês dão um desconto que essa foi a primeira vez que eu fiz, tá? Vamos, chega de conversa e vem ver como é que eu fiz. Para começar, eu vou usar um pincel fofinho de esfumar e uma sombra vermelha opaca. Já estava com a pele pronta, a sobrancelha pronta. Inclusive, eu postei um vídeo lá no Instagram com um vídeo rapidinho de como que eu faço a pele. E aí eu vou fazendo aquele fundo da maquiagem. Eu vou concentrando mais a sombra vermelha ali acima do côncavo para poder fazer aquele fundo vermelho da maquiagem. Primeiro eu concentro e depois eu vou limpando o pincel numa toalhinha para poder tirar o excesso de sombra e esfumar as bordinhas dessa sombra, desse vermelho. Observem que eu não vou até o cantinho do olho no final, na parte externa. Eu só vou até mais ou menos o meio para eu poder limpar menos na hora que eu vou chegar na parte do delineado. Agora eu vou vir com uma outra sombra, uma sombra vinho, meio beterraba, meio arroxeado, sabe? Com outro pincel fofinho de esfumar e vou fazer a mesma coisa, só que dentro da sombra vermelha. Eu não vou ultrapassar essa sombra vermelha. Primeiro eu concentro, depois limpo o pincel esfumando as bordinhas, de forma que esse vinho entre no vermelho. Ó. Observem de novo que eu não vou para o final do olho. Volto com o pincel ou do vermelho para poder dar uma melhorada ali na transição, né, de cores. E agora eu vou fazer a parte do cut crease. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho de base no cantinho do olho, próximo aos cílios, e aí olho para cima para poder marcar a parte alta do côncavo, a parte alta da onde que a gente vai fazer o recorte do cut crease. Depois que eu conseguir marcar, aí sim eu vou fazer a bolinha. O que acontece com esse recorte? Eu não vou fazer ele no olho inteiro, eu vou fazer apenas no centro. Eu quero aquele cut crease só com o centro iluminado, sabe? E aí depois eu venho limpando para baixo em direção ali aos cílios. Depois que eu limpei tudo, que eu consegui limpar, eu volto com a sombra roxa e vou esfumando as bordinhas interna e externa, para poder fazer aquele esfumado bonitinho. Eu quero marcado só na parte superior e esfumadinho nas laterais. Agora, para eu poder selar essa base que eu coloquei, eu vou colocar uma sombra. Eu usei o mesmo iluminador do rosto, o mais claro, e depois por cima eu vou usar esse iluminador mais dourado. É meio que vai funcionar como uma sombra dourada, na verdade. Volto com o pincel para poder esfumar ali direitinho, dar um acabamento melhor. E aí depois eu pego um pincelzinho ponta de lápis com um pouquinho dessa sombra vinho e vou colocar ali, ó, para eu poder conseguir marcar mais a parte superior do cut crease, sabe? E depois eu vou voltar com o pincel fofinho para poder esfumar, dar uma suavidade, não sei. Vou suavizar esse negócio. Pego mais um pouquinho de base agora e vou fazer o delineado, um delineadão grande lá do alto, ó, por isso que eu nem coloquei muita sombra aqui embaixo, para não ficar muito difícil de limpar. E faço um delineado normal, limpando tudo. Às vezes o pincel vai começar a ficar melecado de vermelho, aí eu limpo o pincel na toalhinha, pego mais um pouquinho de base para eu poder limpar tudo. Eu vou fazer um delineado limpando, se é que vocês conseguem me entender. E aí a mesma coisa, depois eu vou selar essa base
com aquela sombra mais clarinha, aquela primeira sombra mais clarinha até o final. Aí agora sim eu vou colocar um pouquinho de sombra lá para dar acabamento no olho. Primeiro vermelho e depois eu venho com um pouquinho da vinho. Agora eu vou pegar uma parte assim muito difícil, é fazer um delineado, só que sem fechar. É só o risquinho para eu poder dividir a parte do delineado e da sombra. Acho que o pincel que eu usei, eu acho que tinha que ser mais um pincel tipo de unha, bem fininho, para ele poder ficar só o risco fininho. Porque como a gente tem uma curvatura no olho, assim, que se você for fazer em uma outra pessoa, eu conseguiria fazer ele retinho, reto mesmo, sabe? Como se fosse régua. Aqui, pela curvatura do olho, eu não consegui fazer reto. O pincel, ele meio que carimbava, ele ficava curvo, eu não conseguia enxergar direito. Então, vocês não me descontem que foi a primeira vez que eu fiz, tá? Se vocês forem fazer, usem um pincel de unha, que eu acho que vai ficar mais fácil você fazendo em você. No outro, acho que esse pincel chanfrado funciona. Depois de feito o risco certinho, eu vou fazer uma misturinha com essa cola de glitter, aquela história que o povo chama de laminha, sabe? Com esses 3 glitters, que tem glitter dourado, vermelho e um meio dourado com verde. E ali eu vou preencher a parte do delineado, ó. Preencho ali rente aos cílios e à medida que for chegando fora ali do olho, ele meio que vai ficando esfumadinho, meio que se desfazendo esse glitter, sabe? Depois eu vou vir com esse glitter flocado, ele é transparente, mas na hora que reflete, ele reflete um monte de cor, como se fosse um glitter furta-cor, só que flocadinho, hexagonal. E vou colocar por cima ali também, aproveitar que tá molhadinho e vou colando algumas partículazinhas. Mesma coisa, à medida que for chegando no cantinho externo, vai ficar parecendo que está desfazendo. Na parte inferior, eu vou colocar a sombra vinho, bastante sombra vinho. E dentro dessa sombra vinho, mais rente aos cílios inferiores, eu vou colocar uma sombra preta. Uma consideração, depois que eu vi a maquiagem pronta, né? Eu poderia ter colocado primeiro um delineado preto, um delineado em gel, para depois eu colocar a sombra para ele poder ficar bem pretinho e a maquiagem ficar mais bonita e mais bem acabada. Porque como eu coloquei só o preto, ele não fica preto, só a sombra, né? Ele vai ficar algo mais acinzentado, então não realçou tanto. Então, se você for fazer, coloca o delineado em gel que vai ficar mais bonito. Aqui abaixo da sobrancelha, no cantinho interno, eu vou reforçar o iluminador, que já tava, né? Mas eu vou colocar mais pra poder deixar ele bem douradinho, bem iluminado. E aí agora eu coloco os cílios postiços usando minha cola favorita da vida, que é a cola de tecido. Me julguem, mas funciona muito bem, não machuca o olho, não faz mal, nem nada. E cola até a alma, tá? E eu gosto de usar esses cílios aqui, que já tá batendo recorde, que eu já devo ter usado mesmo umas 10 vezes. É cílios do AliExpress, bem gordão, bem cheião mesmo. E aí eu vou finalizar com muita máscara de cílios, bastante, né, que eu gosto muito, principalmente na parte de baixo, para poder deixar ele o efeito bem boneca. E eu uso essa pinça para poder unir os cílios postiços aos naturais. Para finalizar mesmo, vou usar este batom, que é só nos vídeos que eu uso batom, né? Para quem me conhece mesmo sabe que eu não gosto de batom. Mas para poder deixar uma foto bonitinha, deixar um vídeo bonitinho, é esse batom que eu estou usando para deixar uma maquiagem mais composta. E pronto, a maquiagem escorpião está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham se identificado. De novo, dá um desconto, porque foi a primeira vez que eu fiz essa maquiagem. Mas de verdade até que eu gostei do resultado. E aí, você gostou também? Se identificou com alguma característica? Me conta! Voltem mais vezes que eu volto logo logo com mais cores e mais uma maquiagem de signo, porque ainda não acabou. Beijo!